Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso presidente aqui da FENAI, Jair Pedro Ferreira, e hoje a gente vai fazer esse Facebook Live para falar sobre as questões da campanha nacional dos bancários de 2016. A gente recebeu bastante pergunta pelo Facebook, pelo WhatsApp, e a gente vai tentar responder todas agora. Só que as prioridades são mesmo para as questões relacionadas à greve. Caso você tenha alguma dúvida e durante o tempo que a gente estiver aqui no ar, a gente não conseguir te responder, então pode deixar sua pergunta que a gente vai responder o mais breve possível, tá bom? E vamos começar já aí te perguntando como foi a campanha nacional dos bancários de 2016? Qual é a avaliação que você, como presidente da FENAI, faz dessa campanha nacional desse ano? Primeiro, boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Olha, é uma campanha muito difícil, uma conjuntura muito difícil, né? Uma campanha com 30 dias de greve, né? Assim, uma greve já histórica, numa conjuntura de mudanças de governo, numa situação muito ruim e uma situação muito difícil para os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Não é a campanha que nós reivindicávamos, né? Fechar uma proposta com um índice abaixo da inflação, você já começa com o poder de compra sendo diminuído, mas dado a mobilização, dado aquilo que esse conjunto de trabalhadores conseguimos fazer, né, que os sindicatos, a Contraf, as confederações e o comando conseguiu organizar, né, eu acho que é uma campanha fruto da resistência, né, uma campanha que surgiu fatos novos e tal, inclusive essa de 2 anos, eu creio que foi a campanha possível com a mobilização existente, né? Podemos melhorar? Talvez isso é um processo de mobilização que vai existir. Então eu diria que foi uma campanha, considerando tudo isso, uma campanha boa, né? Uma campanha que demonstra a resistência dos bancários, demonstra que nós juntos, né, com os movimentos sindicais, com as organizações, podemos ter garantir ou podemos manter as nossas conquistas. Uma pergunta que tem surgido e tem sido frequente é com relação ao acordo ser bianual. Fala um pouquinho disso pra gente. Esse é um fato novo, né? Para nós na Caixa não é tão novo porque nos anos 90 a gente fez mais do que um acordo bianual. A diferença é que lá você fazia um acordo com as cláusulas sociais e as cláusulas sindicais, né? E todo ano você fazia uma discussão das cláusulas financeiras. Eu acredito que quando você faz um acordo, né, que você não conseguiu no primeiro momento chegar na inflação e depois você conseguir assinar que no ano seguinte você já vai ter a inflação mais 1%, eu achei positivo, né? Isso não inviabiliza que nós podemos fazer mobilizações durante esse período. Então tem alguém dizendo que nós não podemos fazer mais greve, não é verdade. Nós já fizemos greve nos anos 80, em abril, já fizemos em 91, em julho, já fizemos em outros momentos. Então, vai depender o que? Por exemplo, nós temos o RH 184, que é uma grande mudança que a empresa está fazendo, né, e que talvez seja um dos motivos já para você ter mobilizações independente da database. Então, eu não diria que é por total ruim ter um acordo bianual, até porque no ano que vem, você já renova o acordo com 1% além da inflação. Então, acho que isso, você ter a garantia, por exemplo, da PLR social, para nós na Caixa foi uma conquista importante. E todo ano, quem acompanha, né, o movimento, quem acompanha a campanha salarial, sabe que é uma dificuldade. Todo ano a Caixa quer retirar essa conquista, né, que a gente chama de PLR social, que é 4% do lucro líquido distribuído linearmente. Né? Quem tem acompanhado sabe que a empresa quer a todo momento acabar com isso ou refazer essa PLR considerando a meta individual. E nós somos sempre contra, a FENAI sempre que defendeu, sempre defende os trabalhadores, os empregados e empregadas da Caixa, né? Se junta às entidades dos trabalhadores para não permitir retrocesso nessa cláusula. Então, no acordo bianual, eu acho que nós já garantimos pelo menos para os 2 anos. Né? Eu diria também que a promoção de mérito, né, nós já garantimos para os 2 anos que nós vamos ter os deltas, ou seja, nós não vamos precisar dessa briga daqui a um ano, como todo ano se faz. Então eu diria que isso não é por total ruim ter um acordo feito por 2 anos.
O Vinícius Oliveira tá aqui falando com a gente e ele tá perguntando se, com relação ao pessoal da Caixa que aceitou a proposta apenas na sexta, está garantido o abono nos 31 dias ao menos? A informação que a gente tem, Vinícius, e que foi passada, é de que os 30 dias, para quem retomou, né, conforme a orientação do comando, foi abonado, que é uma conquista importante isso. E que o dia seguinte, quem retomasse, seria compensado. Essa é a informação que a gente tem. Mais do que isso, a gente tem que aguardar a assinatura do acordo que será feita, que está prevista para quinta-feira. Então, trabalhamos com essa ideia de que esse dia, na sexta-feira, será compensado. Quem trabalha 6 horas vão ter 6 horas. Diferente disso, a gente teria que aguardar a minuta ser assinada. O Ismael está aqui perguntando também sobre essa questão do abono, mas ele está perguntando se vai haver incidência de imposto de renda no abono. Sempre o abono ele é tributado, né? Todos os abonos que a gente teve, pelo menos os meus 26 anos de Caixa Econômica, 27 anos, toda vez que teve o abono ele tem tributação. Tá certo. Outra questão que você já estava falando um pouquinho acima e eu queria aprofundar um pouquinho mais, é sobre a PLR social. Tem como você falar um pouquinho mais pra gente? PLR social, a gente conquistou isso, se eu não me engano, na campanha de 2009 ou 2010, né? Foi em 2010, porque lá a campanha se enroscou, né? E quem estava na Caixa, quem estava na mobilização lembra que uma das formas de ter melhorias naquela conquista era que a Caixa pagasse, né, 4% do seu lucro líquido como o Banco do Brasil tem um negócio chamado módulos bônus, na Caixa é alguma coisa que se assemelhasse a isso. Por quê? Como a Caixa tem diversas atividades, administra diversos programas, então nem tudo isso, muitas vezes, ele é rentabilizado como o serviço bancário. Ele tem, às vezes ela desenvolve política de Estado e que muitas vezes a remuneração ela não vai para o seu lucro líquido. Então, na época se concordou, né, o governo autorizou e a Caixa então paga 4% do seu lucro líquido, além daquela regra básica da FENABAN, que a gente chama, ela paga mais 4%. Então é uma grande conquista. Só que isso todo ano é uma labuta, você tem que garantir ela, né? E ela é distribuída linear. Isso facilita, por exemplo, para os menores salários, ele recebe igual quem ganha lá seus 30, 40 mil por mês. Então, é uma conquista muito importante porque ela está calcado no papel da Caixa, né? Então, como eu disse, quando a gente renovou, quando a gente faz o acordo por 2 anos, eu já garanti, inclusive, para o ano seguinte. Quem acompanha essas campanhas salariais sabe que desde 2010, todo ano, a empresa tende a não pagar. Ou, quando quer pagar, quer modificar ela e fazer um pagamento vinculado a cumprimento de meta individual. Então, eu acho que ele é um benefício importante, é uma distribuição de resultado importante, independe da remuneração da pessoa e que nós vamos estar sempre brigando para que ele seja garantido nas convenções. Voltando só um pouquinho naquela questão da tributação, do imposto de renda sobre o abono, a Luzia Bandeira está querendo saber se tem como saber qual é a percentual de tributação sobre o abono. Tem? Eu vou ficar devendo, porque assim, até onde eu me lembro, e aí nós podemos depois passar essa resposta com mais segurança, ela entra normal em uma tributação direta, ou seja, vai pegar lá os 3.500 e aplica a tabela de imposto de renda lá, certo? Tá Mais certo. do que isso, depois a gente vai precisar talvez escrever para você especificamente, mas até onde a gente conhece, aplica-se a tabela de imposto de renda normal para essa verba. Ela não vai se juntar à remuneração total, e sim aos 3.500. O último exemplo, só para ajudar, né, na campanha de 2004, nós encerramos a campanha salarial no TST. E eu me lembro que lá teve um abono de R$1.000 e, na verdade, nós recebemos R$729, R$730, que era o valor líquido deduzido em imposto de renda. Então, eu creio que vai aplicar-se aí os 27,5%, que é o que está previsto na tabela. Então, Luzia e também a Valéria, que perguntaram exatamente
esses dois. Depois a gente pode te dar uma resposta um pouquinho mais esclarecida. Peço que vocês entrem em contato pra gente por um dos nossos canais, pode ser aqui mesmo pelo Facebook, mandando um inbox pra gente, que a gente responde isso com maior precisão, ok? O Wilson Pimentel está perguntando... Gostaria de saber como ficar a questão da licença paternidade de 20 dias. Olha, Wilson, a convenção ela vale a partir do dia 1º de setembro. Então, eu creio que a assinatura deve ocorrer na quinta-feira, dia 13, e já vai estar regrado. Essa é a informação que se tem apresentado na proposta feita pelos bancos lá no dia que encerrou-se a campanha estadial. Jair, Talvez aí no caso do Wilson, Ana, talvez tenha que aguardar se vai ter alguma parte mais operacional de cada banco, né? Mas assim, o direito está garantido, porque a convenção coletiva ela é vinculada à database, e a database nossa é 1º de setembro. Então qualquer benefício que vai se conquistar na convenção ou no aditivo, independente do mês que você fecha, ele retroage esses benefícios a 1º de setembro. Como é uma licença, tem gente que o filho nasceu durante a greve, por exemplo. Aí são partes operacionais que não dá para a gente antecipar, até porque isso vai precisar de uma redação, os bancos precisam se adaptar, as empresas precisam se adaptar a isso. Pois é, uma das grandes demandas que a gente recebe dos nossos usuários é com relação a essa parte organizativa, né? Essa organização que varia de banco para banco e tudo mais. E para a gente explicar para os nossos usuários assim, um pouquinho melhor, tem o Nailor Ribeiro, que ele pergunta por que o comando não submete a base antes de fazer qualquer orientação. Eu queria que você explicasse para ele como que funciona exatamente as etapas das negociações, como é que elas são feitas, assim, para ele ter essa noção de como é que é o comando, consulta as bases, como é que fica tudo isso. Nailor, essa é uma pergunta muito importante. Por exemplo, nós, os bancários, a gente faz uma convenção nacional, ou seja, independente do estado que você trabalha, você tem o mesmo piso, a mesma jornada, o mesmo ticket. Isso ele é um pouco trabalhoso, né? Então, as entidades começam a preparar as campanhas geralmente no mês de maio. Então, você vai, no nosso caso, ou no caso que a campanha que é coordenada pela Contraf, né? Então tem 85% dos bancários estão em sindicatos e federações que são vinculados à Contraf. Como é que é feito? Essas entidades todas somadas, nós temos 36 entidades que compõem o que a gente chama de comando. Quem são esse tal comando? Então são eles lá, o presidente do sindicato, por exemplo, de Brasília, de Belo Horizonte, são todos sindicatos de capitais, né? Mais as federações, né, de bancário e a confederação. Então, esse grupo que atinge assim, e todas essas entidades, em especial os sindicatos, eles são eleitos pelos seus trabalhadores de base. O que eu quero dizer com isso? Você começa a negociação. Então, a gente faz lá, no caso nosso da Caixa, a gente faz o CONECEF, o Banco do Brasil faz o congresso deles, depois todos os bancários juntos fazem as conferências estaduais, fazem as conferências regionais. A gente faz no final de julho uma conferência nacional onde a gente define essa pauta. Essa pauta é entregue para os nossos patrões, nos bancos, em agosto. A partir dali, você começa um processo negocial, né? Tem um coordenador de comando, tem essas pessoas. Esse ano se iniciou no meado de agosto, se eu não me engano. E se você citava o debate, olha, nós precisamos de ter 14,60 de reajuste, nós precisamos de 3 salários de PLR, mais toda aquela pauta nossa. Bom, os bancos vão respondendo, isso aqui dá, isso aqui não dá. Quando vem a primeira proposta, né, você apresenta essa proposta para os trabalhadores através das suas assembleias. Esse ano, a primeira proposta que apareceu, ela foi rejeitada, né? E foi quando a gente logo na sequência entramos na greve no dia 6 de setembro. Bom, entrou em greve. Aí você suspende o processo negocial, aqueles debates nas mesas, e os bancos e os sindicatos, através desse comando, vão tentando fazer as negociações, né? Se a greve é forte ou é fraca. Quando ela é muito forte, a negociação sai mais rápida. Aí tem o jogo político, principalmente dos banqueiros, que querem sempre nos derrotar. Bom,
quando você chegou à exaustão, ou vamos chamar aqui nos limites, né, esse ano nós chegamos com uma greve de 30 dias. Não é todo ano que você faz uma greve com 30 dias. Então esse comando, que não é nem um bicho de 7 cabeças, são os presidentes desses sindicatos. O presidente do Sindicato de Campinas, o presidente do Sindicato do ABC. Então são 36 entidades que compõem o que a gente chama de comando. Ora, essas pessoas estão, no mínimo, há 4, 5 meses, montando a pauta, fazendo os debates com as entidades, já fizeram trocentas reuniões nas suas bases, que a gente chama, nas agências, nas unidades, já fizeram dezenas de jornaizinhos, ouviu os trabalhadores ao longo desse tempo. Bom, esse ano, você lembra que a proposta foi apresentada, uma proposta bem abaixo, né, o índice bem abaixo daquilo que a gente reivindicava. Depois foi feita uma segunda proposta, onde os bancos chegaram a 7%, e no final chegou uma proposta com 8%, aí essa proposta final. O que esse comando faz? Desculpa estar um pouco alongando, mas é importante isso, que é uma dinâmica. Essa é a organização que a gente conseguiu construir até aqui. Ora, se essas pessoas que estão lá já fizeram dezenas de reuniões de negociação, tem uma greve forte, você atingiu esse ano talvez 13, 14 mil unidades no Brasil inteiro. São milhares de bancários que estão ali há 30 dias. Significa dizer que a proposta possível construída até aqui, ela chegou naquilo que a gente chama assim, olha, nós chegamos, daqui não vai mais. Nós podemos ficar aqui mais uma semana, a greve pode piorar. Melhorar, ela é muito mais difícil, porque você já está há 30 dias, então quem está na greve, e quem não está na greve não vai estar na greve. Então, é responsabilidade desse grupo que está coordenando essa campanha, uma categoria que tem aproximadamente 500 mil bancários, você precisa fazer o encaminhamento. Então, é papel do comando dizer, olha, com base nisso, eu lembro que esse ano a Contraf fez um texto muito legal, considerando tudo isso, considerando a conjuntura, considerando o processo político, considerando a greve, considerando a dificuldade que você tem de recuperar a inflação, que, aliás, você se acompanha, mas desde 2004 que os bancos querem acabar com essa história de aumento real. A gente vem segurando isso na mobilização e na luta. Esse ano não foi diferente. Então, ou seja, chegou naquela proposta com base em todos esses esforços feitos por esse grupo de pessoas, né? Pessoas da nossa convivência, as pessoas elegeram o presidente do seu sindicato. Então, são pessoas visíveis. É papel do comando dizer o seguinte, é obrigação dele. E muitas vezes, eu lembro que em 2004, eu falo muito em 2004, que foi uma data muito importante para a gente. O comando, inclusive, orientou a aceitação e as pessoas não aceitaram, não tem problema. As assembleias vão aceitar ou rejeitar. Mas é obrigação desse comando dizer, olha, com base nisso, nas dificuldades, com base nisso, com base em todos esses elementos que foram compostos ao longo desse tempo, a aceitação da proposta. Ou, em alguns momentos, você se recorda, que o comando rejeitou a proposta na mesa, porque a proposta era inaceitável, você não tinha como defender a proposta. Então, isso faz parte da dinâmica de negociação. Então, eu já participei do comando, quando coordenava a comissão, é um espaço muito importante de muita responsabilidade, porque se você orienta o contrário, ou uma greve que ela pode estar já no seu processo de diminuição e você não... Ou você precisa sair da greve, então você precisa o quê? Você tem que ter a responsabilidade de, com base todos esses argumentos, de quem está ali mais de mês no processo negocial, dizer, pessoal, a proposta é essa e a orientação é a aceitação. É uma orientação. O que o sindicato faz a partir daí, né, Lu? Ele pega essa proposta e convoca as suas assembleias e vai lá e faz a assembleia. Quem decide não é o comando. Não é a diretoria do sindicato. Quem decide são os trabalhadores, né, que é um processo democrático extremamente importante, a gente não pode perder isso de vista. São os trabalhadores quem decidem. Então, acho que tem uma polêmica aí, eu chamo isso de uma falsa polêmica. Algumas bases é até compreensível, né, porque às vezes os sindicatos não fazem esse trabalho de esclarecimento ao longo desses 4, 5 meses que precede a campanha. Né? Não sei se é o teu caso, mas tem região que os sindicatos fazem reuniões toda semana, ele visita as unidades, ele distribui jornal, ele tem as mídias sociais, né? Assim, a FENAI aqui também ajuda, né, com seus meios de comunicação, através do Twitter, através
do Facebook, através do nosso site, vai dando as informações também para as pessoas ir se inteirando do processo negocial. Então, esse é um pouco por que é que o comando precisa orientar. É obrigação do comando orientar. Aceitar ou não, o trabalhador tem total liberdade de aceitar ou não. Se ele não tem massa crítica ou não tem a informação suficiente, mas aí não é culpa do comando, aí é culpa da dinâmica, é culpa talvez de algum problema local, enfim. Eu acho que esse é o modelo que nós conseguimos nos organizar até aqui. Se tiver um outro modelo, é importante e os trabalhadores com certeza vão se adaptar. E isso não é nenhuma situação estanque. Pelo contrário, ou seja, o objetivo é você ter essa interlocução com os trabalhadores e ter cada vez mais condição de representar com a transparência que isso precisa. Até porque a gente enfrenta os banqueiros. Nós não podemos esquecer isso, que é um setor que ganha dinheiro em qualquer circunstância. Você que é bancário sabe disso, ou seja, tem crises, ganha dinheiro, se não tem crises, ganha dinheiro. Então, é com esse povo que está se negociando. Então, carece de muita responsabilidade e, na minha avaliação, essas duas campanhas que tentou se vir um abono e agora veio, e o comando, na minha opinião, agiu corretamente, com base nas informações que ele tem na mão, com base nas avaliações que cada sindicato passa para ele. Então é um processo que eu acho muito transparente e muito importante para a classe trabalhadora. Outra pergunta que fizeram aqui, a Valéria, a Grace e o Bruno, perguntando sobre os APIPs, o Vale Cultura e a isenção de cartão. Eles estão mantidos? Na última negociação que teve no dia 5, a Caixa diz o seguinte, olha, está mantido o que está no acordo atual, não vai diminuir nada. Né? Então, independente de... Tem uma polêmica aí, se tem que estar, não tem que estar. Assim, a APIPs está consolidada, está normatizada, né? Então se vai receber. Inclusive você pode converter, né, para os mais antigos de Caixa, lembra que até alguns anos atrás, toda a campanha salarial, a Caixa precisava autorizar durante a campanha, olha, está autorizado você a converter até 30 dias. Hoje em dia não, hoje em dia está normatizado, você completou o seu benefício, você vai lá e converte. Então, igual tarifa de cartões, não tá que a Caixa garantiu que essas coisas vão estar mantidas. Estava liberado, estava isentado no acordo que está em vigência, ele vai continuar isento. Sobre contratações na Caixa, o Roger perguntou, o Wagner também, e muitas pessoas no WhatsApp perguntando se está previsto mais contratações e também sobre o caso da ação, quantos dias que a juíza tem para recorrer, quantos dias a Caixa tem para recorrer da decisão da juíza, ou se a Caixa já recorreu, quais são as informações que a gente tem sobre isso. Olha, a contratação é uma pauta, né, que a FENAI sempre defendeu, né, juntamente com as entidades representativas, porque as condições de trabalho na empresa elas são muito difíceis e uma das formas de melhorar é contratar mais pessoas. E esse concurso que se encerrou e que tem aí uma ação que está prorrogando, né, a Caixa, na nossa opinião, não tem cumprido seu papel, né, com essa desculpa de que era banco de reservas, para nós é conversa. Então ela precisa contratar. Com base o que aconteceu na campanha, ou seja, nós não temos, a gente não tem números para dizer se precisa contratar 10, se é 20, se é 30. A única coisa que a gente sabe é que precisa contratar mais gente. A decisão que está aqui da Justiça, que a gente tem informação, que a Caixa tem até 6 meses para apresentar um estudo e a necessidade de contratação. Né? Sobre esses prazos, essas datas, eu vou ficar te devendo, que a gente não tem aqui nesse momento qual é a data que a Caixa pode ou não recorrer da decisão. Se ela recorrer para não contratar, é uma pena, porque ela, na nossa opinião, não está respeitando os trabalhadores que já estão na Caixa, que estão trabalhando além da sua capacidade, e em especial as pessoas, vocês que fizeram o concurso, né, que estão aí já há 2 anos e pouco esperando para ser contratado, e a empresa simplesmente diz que não tem necessidade, que é um absurdo. Então, conte com a FENAI aí na defesa, né, da gente buscar que vocês entrem, mas quem tem o poder de decisão é a Caixa, nesse caso agora a Justiça. Nós, entidades aqui, apenas
defendemos a contratação por causa das condições de trabalho, porque é importante isso para o fortalecimento da empresa e por aí afora. Tá? Mas o poder de caneta é da empresa. Né? Nós somos apenas uma entidade que reivindica e encaminha as lutas, que encaminha as pautas de reivindicações, e vocês podem contar com a FENAI na defesa cada vez mais do direito, da contratação, enfim. Uma das principais reivindicações que a gente teve nessa rodada de negociações foi sobre o RH 184. Queria que você falasse pra gente o que se obteve, como é que ficou, das informações, inclusive bastante pessoas perguntando aqui sobre o RH 184. Você sabe que nós aqui na FENAI sempre defendemos o interesse, né, e o direito dos empregados da Caixa. Né? Desde a nossa fundação lá em 71, há 45 anos, que a gente trabalha e defende esse interesse. Nessa questão específica da RH 184, né, a Caixa implementou isso, se não me engano, em junho, e desde lá a FENAI apoia o movimento que é feito contra a implantação da SRH, né, juntamente com a Comissão de Empresa, juntamente com a Contraf e os sindicatos, porque ela distorce, né, muitas coisas com relação às condições da comissão, da forma como você entra para a comissão e da forma como você se desliga. Uma delas é a incorporação, né, que é uma das que está dando muita polêmica, né, que é você, por descumprimento de meta e por aí afora, você não pode incorporar mais como era feito até recentemente. Então a gente é totalmente contrário, né, a gente está junto com a Comissão de Empresas, junto com os sindicatos, que desde de junho vem pautando esse assunto com a direção da empresa. Mais recentemente na campanha, né, alguns segmentos, em especial os gestores, entraram na mobilização, né, se tivesse entrado um pouco mais, se a gente tivesse conseguido entrar isso um pouco mais cedo, poderíamos ter talvez um desdobramento melhor, mas não foi possível. O que a gente conseguiu lá criar um GT, aí aliás uma comissão, para durante até 30 dias após a assinatura do acordo, discutir o descomissionamento, né, porque tem denúncias de descomissionamento injusto, né, que prejudicou os trabalhadores, ou seja, não deu o prazo para as pessoas se adaptarem, os prazos para as pessoas se qualificarem ou corrigirem algumas coisas. Então isso é muito ruim. E também um GT que vai discutir melhorias na situação do caixa. Né? Vocês sabem que a Caixa, que nós somos contrários a isso, a Caixa, para quem ela tirou, não é que ela tirou a função de quem está no caixa. Para quem está no caixa, continua caixa, mas ela criou a figura do caixa minuto, que é um absurdo. Né? Nós já tivemos esse período de 97 a 2006, né, que a gente tinha uma figura chamada caixa flutuante, e nós temos uma grande negociação em 2006 e voltamos ao caixa executivo no formato que ele está hoje, onde se incorporou os quebras de caixa, incorporou diversos desdobramentos que se tinha dessa função. E eu lembro que na época o valor era R$ 729, uma coisa assim, onde ninguém na Caixa ganhava menos do que isso na função de caixa. Bom, o que a Caixa quer fazer? Ela quer se livrar do custo. Infelizmente não podemos aqui achar um monte de palavras bonitas, mas no fundo ela quer encolher a folha de pagamento, ela quer enxugar as despesas, né, e para isso está indo em cima de um setor essencial para a empresa, que é quem atende uma boa parte do público, né, que são os caixas executivos, uma função histórica dentro do sistema financeiro, e de repente a Caixa apareceu com o caixa minuto. Né? Isso é uma violência contra a organização do trabalhador, até porque, pessoal, quem trabalha no caixa sabe, você não pode estar lá uma semana fora do caixa e você é chamado para trabalhar meia hora. O que ocorre aí? Você pode cometer um erro, que é natural, e qual é a regra de quem erra no caixa? Quem é caixa sabe, errou, paga-se, faz financiamento, faz tal. Então, além de eu não ter o quebra de caixa para me ajudar, eu ainda sou obrigado a ficar uma semana, 2 fora do caixa e vir aqui ganhar meia hora. Isso é um absurdo, que a gente aqui, na defesa dos interesses dos empregados da Caixa, não concordamos com isso. Acho que a Caixa tem que manter a função. Né? Eu acho que isso, talvez, esse GT que foi criado, eu acho que foi um desdobramento importante dessa mobilização. Né? A Comissão de Empresas já vem desde junho denunciando isso, e nós na FENAI, que sempre defendemos os interesses dos empregados,
acompanhamos nessa mobilização e pode contar com a gente. E com certeza, acho que a RH 184, se não tiver um desfecho muito bom rapidamente, poderá ser um grande elemento de mobilização independente de database que nós teremos nos próximos 2 anos. Jair, o Alexandre está perguntando sobre isonomia. Se foi falado ou debatido nas mesas, se tivemos algum avanço com relação a isso. Olha, Alexandre, né? Isso. Desculpa, Alexandre. Esse assunto ele é um assunto importante, né? Desde 2003 que ele é pautado, diversos tópicos de isonomia nós já vencemos ao longo desse tempo, falta 2, né? E todo ano ele é tratado na mesa de negociação. Então nós na FENAI que acompanhamos ou que ajudamos na mobilização, que participam da comissão de negociação, a Caixa nega veementemente esses 2 benefícios, que é o adicional de tempo de serviço e a licença-prêmio para os colegas que entraram na Caixa depois de 97. Então, esse assunto foi tratado, foi falado, mas a Caixa simplesmente deu um big de um não e vai caber a gente a mobilização extemporânea aí, se a gente quiser essa conquista para todo mundo, né? Hoje em dia, né, a grande maioria dos empregados, aliás, os empregados chamados antigos, que eu me incluo inclusive, nós estamos ficando em minoria, né? Então está virando uma isonomia ao inverso, mas é um benefício importante e cabe a todos nós aqui na FENAI estamos dando todo o apoio a essas mobilizações para que todos sejam tratados de forma igual na empresa. A Fernanda pergunta sobre o ticket de refeição. Se ano que vem vai ter o aumento no ticket de refeição ou não? Olha, Fernanda, o que está acordado, o que foi acordado, que vai ser assinado dia 13, que esse acordo de 2 anos, é que em setembro do ano que vem corrige-se as verbas salariais, ticket, cesta alimentação, todas as verbas que precisam de correção serão corrigidas pelo INPC mais 1%. Então é isso que vai ser assinado. Diferente disso, Fernanda, nós vamos ter que mobilizar, fazer greves, se for o caso, mas eu não creio que será necessário. Se a gente, com o passar do tempo, e a crise se a crise acirrar e por aí afora, nós não temos problema nenhum em fazer mobilização extemporânea, né? Até porque a database ela já vai ter um acordo assinado, vai assinar se esse acordo está resolvido, mas não quer dizer que nós vamos passar fome porque não tem acordo para ser assinado. Isso aí é tranquilo. Como eu disse no início, nós já fizemos isso em anos anteriores. Nos anos 80 foi muito comum, nos anos 90 também fizemos, e não será nenhuma dificuldade fazer novamente nos próximos períodos. O Rogério pergunta, ano que vem, mesmo não tendo a campanha salarial, podemos fazer outras reivindicações? Rogério, a gente tem a mesa específica. Eu acredito que os grandes temas você fechou por 2 anos, então acho que talvez nós tenhamos a mesa específica para tratar dos temas específicos da Caixa, e ele pode acatar reivindicação a qualquer momento. Ocorre que nós já temos lá uma lista, né, de reivindicações aprovada no nosso Congresso, nós certamente faremos com o NSF o ano que vem, né? Não é para definir só a pauta, mas para definir outros assuntos de interesse da categoria, defender a Caixa, defender o FGTS na Caixa, defender os programas sociais, que é importante para a Caixa como empresa pública, para ela ter importância para a sociedade brasileira. Então, isso está aberto, né? O que não vai ter é você ter assim, aquele calendário de campanha salarial, como eu expliquei no início aqui, de começar já em março, definir calendário, fazer os congressos e as conferências para a campanha. Mas isso não inviabiliza que nós tenhamos mobilizações e essas reivindicações. Caso você tenha, é só encaminhar para a comissão de empresa, que certamente eles pautarão isso com a empresa, e aquilo que for possível se negocia independente da database. Eu acho isso uma posição tranquila. Já fizemos isso, viu, em anos anteriores, nos anos 90 principalmente. Lógico que muitas vezes você não consegue avançar, mas não é porque é database ou não, é porque às vezes a empresa não admite e a nossa mobilização às vezes não é suficiente para empurrar a empresa e fazer ela aceitar as nossas reivindicações. Caroline, contratações de PCDs. A Caixa está com menos de 5% do quadro de funcionários. Como está isso?
Kaline, o que a gente tem batido aqui é que a Caixa não cumpre, né, a sua meta. Ela, em alguns momentos, ela dá uma desculpa de que as pessoas precisam fazer concurso, e aí muitas vezes as pessoas não passam concurso, então ela acaba não atingindo. Eu acho que isso é uma pauta que a gente chama aqui de pauta permanente, né? Nós tivemos aí, inclusive, ação, se eu não me engano, no Ministério Público, né, para obrigar, né, que a empresa contrate o quantitativo, né? Nessa ação que a FENAI, juntamente com a Contraf, entrou, tem uma previsão de decisão para dezembro, né, para obrigar a empresa a contratar, né? Eu acho que essa é uma política inclusiva, né? Vou até dar um exemplo aqui. Nós tivemos os jogos da FENAI esse ano, né, lá em Blumenau, e nós pela primeira vez fizemos uma prova de Paralímpico. Então, ou seja, até as entidades estão trabalhando para você ter inclusão das pessoas. E os nossos colegas PCDs, acho que têm todo o direito, e é obrigação nossa em botar nas nossas reivindicações. A gente aqui na FENAI, que apoia essas políticas, né, entramos juntamente com a Contraf com essa ação. Então, acho que se todos nós nos ajudarmos, nós podemos ter vitórias importantes aí pela frente. Temos, para ir terminando e encerrando, temos perguntas sobre reestruturação, Jair. Existe mesmo previsão de encerramento de agências até 2017? O que você pode dizer sobre isso? Olha, esse assunto ele é sempre muito recorrente, e nós vamos brigar aqui para não ter fechamento, porque assim, a gente, até estranho, mas nos últimos 5, 6 anos a Caixa abriu uma quantidade enorme de agências. Eu lembro que de 2010, 2014 chegou a abrir 1.500 agências, né? Teve um ano que abriu 520 agências, ou seja, não é que a Caixa foi lá e comprou um banco, não, ela abriu agências novas. Então foi uma política de expansão importante. A gente até brigou porque abria agência com muito pouca gente dentro. Hoje tem uma política, na minha visão, do governo federal, que está colocado, que a gente vai brigar aqui para manter, né, a quantidade de agência, porque é uma forma que você tem de atender a população. Você não pode ficar focado só na lucratividade de algumas unidades. A gente sabe aqui um pouco de ouvir falar, né? Não tem nenhuma informação precisa, né? As declarações que a gente ouve, né, de algumas autoridades aqui, não haverá fechamento, mas a gente sabe também que tem uma quantidade grande de agências que ela trabalha no prejuízo. Então, se a visão da direção da Caixa, ou a visão da direção do governo, for de manter só as agências lucrativas, que a gente acha um absurdo você ter essa política banqueira, né? Eu acho que a Caixa é a empresa pública, e que tem muitos locais desse país que, se não tiver um banco público, mesmo que aquela unidade trabalhe sem ser lucrativa, mas no geral ela atende uma parcela importante da população, até porque a Caixa é uma empresa pública, 100% pública, e a gente sempre defende, vamos continuar defendendo que ela seja, e eu acho que é papel dela fazer isso, porque se ela sair de lá, ela sendo uma empresa pública, quem é que vai ficar lá? Os bancos privados não vão. Então acho que esse vai ser uma batalha importante, né? A gente não tem informação muito precisa sobre o fechamento ou não. O que a gente ouve muito, talvez você também ouve, vai precisar fechar, tem 1.300 agências que é deficitária, tem 300 agências que faz 5, 6 anos que ela é deficitária. Nós vamos trabalhar aqui para que mantenha, porque uma coisa é você abrir agência, você abre oportunidades, você abre funções de caixa, função de gerente, uma série de coisas. A hora de fechar é triste, né? Já estou na Caixa desde 89 e teve momentos que a Caixa encolheu a quantidade de agências. Então você dar uma função para uma pessoa é legal, tirar é muito ruim, ainda mais agora com essa bendita RH 184, que as pessoas inclusive não incorporam. Então é um momento muito ruim que a gente não concorda. Eu acho que a Caixa ela é lucrativa, né? Tem fatos importantes que, na minha opinião, não justifica ela fechar unidades só porque uma unidade em alguma região do país ela seja deficitária, porque no global a Caixa é superavitária, inclusive com as políticas públicas, inclusive com o FGTS, né? O FGTS foi uma grande conquista nossa, dos trabalhadores, de um modo geral, quando centralizou na Caixa Econômica em 91, né? Onde centralizamos todas as contas no FGTS. Quem é mais antigo, quem é mais vivido, como eu, por exemplo, lembra
que naquela ocasião as pessoas tinham conta tudo quanto era banco, né? As empresas iam depositando no FGTS, um dia no Bradesco, um dia no Itaú, outro dia em todos os bancos. A partir de 91 centralizou, criou-se um conselho curador, né? Inclusive com a participação dos trabalhadores. Isso foi uma conquista importantíssima. A partir dali, nós trabalhadores passamos a saber onde é que está o nosso dinheiro, onde é que estão as nossas contas. Isso significa dizer que a Caixa, inclusive, tem uma receita importante, né? Eu não tenho aqui de cabeça quanto é, mas do lucro, ou seja, ela tem uma rentabilidade importante na prestação de serviço do FGTS. A Caixa não administra ele de graça, ela recebe, assim como todas as outras políticas que ela desempenha. Lógico que é muito mais barato para a Caixa fazer essa administração do que outras empresas ou outros bancos, tá certo? Então, nós vamos continuar nessa batucada porque isso é importante e a gente tem que brigar para a Caixa manter a sua quantidade de agências, porque nós precisamos ter mais gente trabalhando, nós precisamos de mais emprego, nós precisamos de mais desenvolvimento, nós precisamos de melhorar a vida das pessoas, porque aí a Caixa precisa ter uma importância para a sociedade brasileira. Não é fechando a agência que ela vai ter essa importância, e aí os prejudicados somos todos nós, inclusive os trabalhadores da Caixa. Então é isso, Jair. Vamos chegando nesse final do nosso Facebook Live. E eu queria pedir para você encerrar falando falando um pouco mais da atuação não só da FENAI, mas também das APSEFs na luta de defesa dos direitos do pessoal da Caixa. Olha, para a gente é uma satisfação grande, né? Queria agradecer muito aí a presença, ou não sei se é uma presença, ou quem acompanha a gente aqui ao vivo nesse canal de comunicação, né? As entidades e as APSEF, vou contar uma historinha bem rápida para encerrar, né? Até 85, 86, nós bancários da Caixa, nós éramos chamados economiários. Então, quem cuidava da mobilização de todos os empregados eram a FENAI e as APSEFs. A partir de 86, passamos a ser bancário, então os sindicatos bancários passou, né, a fazer isso, e nós, FENAI e APSEF, continuamos dando um suporte para essa mobilização. Por quê? Porque se você não tiver trabalhador forte, né, satisfeito, não tiver uma empresa forte, nós não vamos ter emprego. Nós sem emprego não vai adiantar nada ter as entidades. Então, para a gente, né, é uma das missões nossas, né, defender o empregado, promover o bem-estar social, manter, né, esse elo importante, nos fortalecer juntamente com as APSEFs. A gente trabalha muito aqui com diversos programas da FENAI, junto com as APSEFs. Nós temos nossos canais de comunicação, temos aqui o Facebook, nós temos o Twitter, né, siga a FENAI, temos nosso Instagram, FENAI Federação, temos agora também o WhatsApp, né, que é 61, quem quiser se cadastrar, quiser mandar o e-mail para cá, para o fenai@fenai.org.br. O nosso telefone Zap, esse é o nome correto, né? Telefone Zap, é 61 98142 8428. Então você, através desse telefone, cadastra o seu Zap aqui, né? O 61 98142 8428. Então você cadastra, nós vamos dando essas informações, né, ao longo do tempo. Nessa campanha a gente já usou, nós temos bastante pessoas que acompanham, que é um formato rápido de comunicação, e a gente nos coloca aqui à disposição. Tem o nosso www.fenai.org.br, muitas informações, muitas sugestões também que vocês queiram fazer, a gente vai estar à disposição. Aqui nós temos bastante pessoas envolvidas, né, na defesa, na promoção do bem-estar dos empregados da Caixa, na defesa da Caixa enquanto banco público. Nós temos aqui seção do DIES, nós temos aqui bastante estrutura para ajudar, né, nessa longa caminhada que a gente vai ter em conjunto. Eu queria aqui de novo agradecer a participação de todos vocês. Vamos estar aqui à disposição. Algumas coisas que vão surgindo aqui, depois nós vamos respondendo, né, Ana? Isso, a ideia aqui, pessoal, é a gente estar cada vez mais unido, cada vez mais forte, na defesa de uma Caixa cada vez mais forte e dos trabalhadores cada vez mais representado, cada vez mais tranquilo e tendo seus direitos e a sua dignidade respeitada pela empresa. Então esse vai ser aqui o nosso papel, né? E contamos com vocês, e vocês podem contar com a gente. E aqui então o nosso muito obrigado pela participação de cada uma e de cada um. Então a Marisa está pedindo para você repetir o número do WhatsApp, Jair, para ela poder mandar e fazer o cadastro. DDD 61 98142 8428, Marisa.
Marisa, qualquer coisa, nós vamos colocar no topo do nosso Facebook a arte que temos com esse número aí, você pode procurar. Caso esqueceu, não conseguiu pegar. A gente agradece todo mundo que esteve aqui, participou e mandou a sua pergunta. Caso a gente não tenha conseguido aqui por conta do tempo responder, fica tranquilo que agora nós vamos fazer interação, vamos tentar responder suas perguntas aqui. Esse vídeo, ele fica gravado, qualquer coisa, quem chegou mais no finalzinho, pode colocar play de novo e assistir de novo, que vai estar... Eu sei que entrou um pessoal perguntando sobre a RH 184, quando a gente já tinha falado sobre isso. Então, assiste de novo o vídeo, que aí você vai ter a resposta da sua pergunta, tá bom? Muito obrigada a todo mundo e a gente termina por aqui. Até uma próxima vez. Muito obrigado.